Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à mente iluminada. Meus queridos e amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Meu nome é Bruno Meck e quero desde já aproveitar mandar um grande abraço a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero também aqui aproveitar, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos do Brasil, Angola, Estados Unidos, Cabo Verde, Japão, África do Sul, e a todos os meus irmãos que estão nos demais países. Meus amados e queridos irmãos, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Agora, o tema de hoje é a destruição da terra e a nova Jerusalém. Vou repetir o tema. Olha, a destruição da terra e a nova Jerusalém. Meus amados e queridos irmãos, preste atenção para você entender isto. Preste atenção porque eu quero que você entenda isto aqui. Olha, meus queridos, hoje em dia, no mundo todo, hoje em dia, no mundo inteiro, várias pessoas, vários irmãos pelo mundo todo ainda acreditam que Jesus vai voltar e na sua vinda haverá a destruição da terra, assim como está escrito na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Mas calma, que já já nós vamos ler essas passagens. Meus amados irmãos, hoje nós vamos tratar de dois assuntos. Hoje nós vamos tratar acerca da destruição da terra e acerca da nova Jerusalém. Meus queridos irmãos, olha, eu vou já adiantar aqui. Olha, Deus não vai destruir a terra. A terra não será destruída por Deus. Por favor, meus queridos irmãos, vamos agora ler algumas passagens bíblicas usadas pela religião para dizer que Jesus ainda vai voltar e na sua vinda haverá a destruição da terra. Por favor, vamos ler segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, do versículo 9 ao versículo 10. Olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Segura. Então, os pastores do sistema religioso, os teólogos, aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus, eles pegam estas passagens aqui e aplicam nos dias de hoje. Eles pegam estes versículos aqui e aplicam nos dias de hoje. Eles pegam no versículo 9 que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Pegam este versículo e explicam o seguinte. Eles dizem: Jesus ainda vai voltar. Jesus ainda não voltou até hoje,
porque Jesus não quer que ninguém se perca. Se Jesus ainda não voltou até hoje, porque Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. E eles concluem com este versículo dizendo o seguinte: Jesus ainda não voltou até hoje, porque Ele quer que todo mundo venha a arrepender-se, assim como está escrito aqui no versículo 9 do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Você entende? Então, eles continuam explicando no versículo de número 10, que diz o seguinte: virá pois como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Eles pegam esta passagem e concluem o seu mau ensinamento, dizendo que na vinda de Jesus Cristo haverá a destruição da terra. Na vinda de Jesus Cristo, os céus passarão com grande estrondo, os elementos da terra ardendo se dissolverão, e dizem que a terra e as obras que nela há, assim como está escrito, serão queimadas. Então, o mundo será queimado na vinda de Jesus Cristo. Eles pegam essas duas passagens e aplicam nos dias de hoje. Você entende? É isso que se ensina dentro das chamadas igrejas. E o mundo está aí. O mundo está aí. Principalmente os irmãos religiosos estão aí sofrendo, sendo atormentados, vivendo aterrorizados por esse falso ensinamento dado pelos tais ditos pastores e estes teólogos por aí. Você entende? O mundo está aí aterrorizado, atormentado, esperando que todas essas coisas que estão aqui escritas se cumpram. O mundo entende que tudo isso que está escrito aqui no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro um dia vai acontecer. Meus amados irmãos, preste atenção. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Todo o ensino acerca da vinda de Jesus Cristo, baseado na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, é tudo mentira. Tudo engano o que se ensina por esses pastores, esses teólogos por aí. Meus queridos, hoje eu vou te explicar o que realmente o apóstolo Pedro estava tratando aqui no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Eu creio que hoje você vai sair aqui com o entendimento perfeito, com o entendimento apercebido acerca deste assunto. Por favor, preste atenção. Preste atenção para você entender isto aqui. Queridos, na verdade, quando nós lemos o versículo 9 e o versículo 10, quando nós lemos essas duas passagens isoladamente, de fato, nós entendemos, de fato, essas duas passagens, quando lidas isoladamente, nos dão a entender de que realmente Jesus ainda vai voltar e na sua vinda haverá a destruição da terra. Mas, meus amados irmãos, não era nesse contexto que o apóstolo Pedro estava tratando aqui no capítulo 3 da sua segunda epístola. Meus queridos irmãos, preste atenção. Para nós entendermos o que realmente o apóstolo Pedro estava tratando aqui no capítulo 3 da sua segunda epístola, nós primeiro precisamos entender uma coisa. Preste atenção. Primeiro nós precisamos entender qual é o destinatário desta epístola. Primeiro nós precisamos entender a quem o apóstolo Pedro escreveu esta epístola. E somente, preste atenção, somente depois de nós entendermos a quem o apóstolo Pedro escreveu esta epístola, é que nós vamos entender o que realmente o apóstolo Pedro quis tratar aqui no capítulo 3. Somente sabendo o destinatário desta epístola é que nós vamos entender o que realmente o apóstolo Pedro queria transmitir aqui no capítulo 3 da sua segunda epístola. Por favor, meus queridos irmãos, vamos juntos ler
para melhor entendermos este assunto. Por favor, vamos ler segunda Epístola de Pedro, ainda no mesmo capítulo 3, no versículo de número 1. Olha, amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero. Segura. No versículo de número 1, o apóstolo Pedro escreve: amados, esta é a segunda carta que eu vos escrevo. A pergunta que fica aqui é a seguinte: esta é a segunda carta que Pedro escreve a Moçambique? Esta é a segunda carta que Pedro escreve ao Brasil? Esta é a segunda carta que Pedro escreve a Angola? Esta é a segunda carta que Pedro escreve a Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Cabo Verde, Uganda? Esta é a segunda carta que Pedro escreve a toda a humanidade? É isso? Claro que não. Então, primeiro nós precisamos entender a quem Pedro escreve esta segunda carta. E para entendermos isto, nós precisamos ler a primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1. Por favor, meus amados irmãos, vamos juntos ler. Olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos judeus santos peregrinos que estão dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Você entende? Então, eis aí o destinatário das duas epístolas do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele não escreveu as suas epístolas para toda a humanidade. O apóstolo Pedro não escreveu as suas epístolas para todo mundo. O apóstolo Pedro escreveu a sua epístola somente para os judeus, assim como ele deixou registrado no capítulo de número 1 e versículo de número 1, na sua primeira epístola. Você entende? Ele diz que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos judeus santos peregrinos que estão dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Você entende? Então, estas duas epístolas eram somente para os judeus e não para toda a humanidade. Você entende isto? Então, meus amados irmãos, agora que já sabemos a quem as epístolas de Pedro foram escritas, vamos voltar para a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, para podermos entender o que realmente Pedro queria transmitir aqui no capítulo 3 da sua segunda epístola. Meus amados irmãos, a segunda epístola de Pedro levanta um terror psicológico na vida das pessoas que pertencem à religião. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, é usado para atormentar pessoas, é usado para aterrorizar as pessoas. Hoje, nós vamos desfazer todo o engano imposto pelos esses falsos profetas e falsos pastores, esses falsos teólogos do que eles ensinam por aí, baseando-se aqui no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Preste atenção para você entender isto aqui. Vamos ler agora segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, começando do versículo de número 1. Vamos entender o que Pedro realmente quer tratar aqui. Olha, amados, já é esta a segunda carta que eu vos escrevo. Segunda carta que Pedro escreve aos judeus e não a todo mundo. Isto já está claro. Continuando. Em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero. Em ambas as quais, em ambas as cartas, em ambas as epístolas do Pedro, ele desperta com admoestações o ânimo sincero dos judeus. Versículo de número 2. Olha, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segura. O apóstolo Pedro, ele diz: eu escrevo ambas as epístolas para que vos lembreis do que dantes foi dito
pelos santos profetas e pelos vossos apóstolos. Segura. Atenção, preste atenção, olha. Os santos profetas, desde que Deus estabeleceu a primeira aliança, todos os santos profetas que Deus levantou, eles falaram somente ao povo judeu. Todos os santos profetas que Deus levantou não falaram para toda a humanidade. Os santos profetas falaram somente aos judeus. Você entende? É por isso que o apóstolo Pedro escreve aqui no versículo 2, para que vós vos lembreis do que dantes foi dito pelos santos profetas. Quem ia lembrar o que foi dito pelos santos profetas? Somente os judeus. Você entende? E não todo mundo. Você entende que essa epístola é somente para os judeus? Os santos profetas falaram somente aos judeus. E era somente os judeus quem tinha que se lembrar aqui daquilo que foi dito pelos santos profetas e os seus apóstolos. Atenção, os apóstolos que o apóstolo Pedro registrou aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo não está incluso nesses apóstolos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não pregou aos judeus. Porque o apóstolo Paulo não era ministro do evangelho da circuncisão, assim como Pedro e os 12 apóstolos. Você entende? Então, Pedro, assim como os outros apóstolos da circuncisão, pregaram somente aos judeus. Você entende? Assim como os santos profetas pregaram somente aos judeus. E quando Pedro disse para que vos lembreis, era para que os judeus se lembrassem daquilo que dantes foi dito pelos santos profetas. Profetas estes que pregaram somente aos judeus e não a toda a humanidade. Você entende? Então, esta palavra aqui é direcionada somente aos judeus. Vamos continuar entendendo? Olha. Então, era para que os judeus se lembrassem de que palavras que dantes foi dita pelos santos profetas. Entenda isto aqui. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Entenda. Pedro escreve isto para que os judeus se lembrassem daquilo que foi dito pelos santos profetas. Os santos profetas, eles profetizaram. Entenda. Os santos profetas, eles profetizaram que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e esses escarnecedores virão com zombaria. Esses escarnecedores vão zombar da vinda de Cristo, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ele prometeu que ia vir até hoje, por que ele ainda não veio? Então, os santos profetas, eles profetizaram que nos últimos dias os escarnecedores zombariam da vinda de Cristo e dirão, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram até hoje, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele disse que viria, mas até hoje ele ainda não veio. Então, onde está a promessa da sua vinda? Eles zombariam, os escarnecedores, assim como os santos profetas profetizaram. Você entende? Então, por que Pedro disse aos judeus para que eles se lembrassem disso? Entenda. Porque neste tempo aqui em que eles estão vivendo isto, já era os últimos dias. Os últimos dias que foram profetizados pelos santos profetas já havia chegado. É por isso que Pedro disse, irmãos, lembrem o que os santos profetas profetizaram no passado. Já chegou agora o tempo. Já chegou agora aquele tempo que os escarnecedores iam zombar da vinda de Cristo. Já chegou agora aquele tempo. Você entende? Então, lembre-se daquilo que eles disseram. Então, eles tinham que se lembrar, porque aquele tempo já era os últimos dias. Você entende? Preste atenção, olha, queridos, essa epístola foi escrita por volta do ano 66 da Era Comum. E no ano 66 já era os últimos dias profetizado pelos santos profetas. Você entende isto? Então, eram os últimos dias por quê? Porque eram os últimos dias porque já estava próximo à vinda de Cristo. Eram os últimos dias porque já estava às portas à volta de Cristo. Você entende? Por favor, vamos continuar lendo para você entender. Versículo de número 5. Olha. Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas
pereceu o mundo de então, afogado em águas. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Segura. Aqui o apóstolo Pedro está fazendo uma analogia. Preste atenção. O apóstolo Pedro está fazendo uma analogia. Uma analogia do tempo, do episódio do dilúvio e o dia do juízo. Uma analogia do episódio do dilúvio e o dia do juízo. Pedro diz, assim como o mundo de então pereceu em água, o mundo lá do episódio do dilúvio pereceu em água, o mundo também no dia do juízo vai perecer no fogo. Por isso que ele escreveu, mas os céus e a terra de agora têm sido aguardados para o fogo. Preste atenção, aqui está a chave para você entender o capítulo de número 3 da segunda epístola de Pedro. Olha, quando ele disse que os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, isto aqui não é no sentido literal. Isto aqui não é ao pé da letra, não é no sentido literal. Por que isto aqui não é no sentido literal? Porque que quando Pedro escreveu, mas os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, não é no sentido literal? Entenda. Porque Deus fez um pacto com o homem. Porque Deus fez um pacto com o homem de que ele nunca mais ia destruir a terra depois do episódio do dilúvio. Por favor, vamos ler Gênesis, capítulo de número 9, a partir do versículo 8 até o versículo de número 12. Olha isto. Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vocês, e com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra, sim, estabeleço o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. Presta atenção. O pacto que Deus fez depois do episódio do dilúvio foi de que Deus não ia mais destruir a terra. E este pacto prevaleceu. Este pacto duraria por gerações perpétuas. Presta atenção. Gerações perpétuas. Gerações que iam se suceder para sempre. Gerações que iam se suceder para sempre. Viria a geração e a geração. Viria a geração e a geração. Viria a geração e a geração. Mas a terra, ela permaneceria para sempre. Assim como diz em Eclesiastes, capítulo de número 1. Vamos ler. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 4. Presta atenção. Olha. Uma geração vai-se e outra geração vem. Mas a terra permanece para sempre. Você entende? Então, Deus fez um pacto com o homem de que ele nunca mais destruiria a terra depois do episódio do dilúvio. Você entende? Ele diz que esta geração vai permanecer por gerações perpétuas. Uma geração viria, outra geração iria. Uma geração viria, outra geração iria. Mas a terra permaneceria para sempre. E é assim que vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta e nem um filho do homem para que se arrependa. Você entende? Deus estabeleceu um pacto com o homem e assim será. A terra jamais será destruída. Você entende? Então, voltando para a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, vamos entender isto, que hoje nós vamos entender perfeitamente isto. Eu creio que os irmãos vão sair daqui com o entendimento perfeito acerca deste assunto e não serão mais enganados pelos falsos pastores e falsos profetas quando ensinam acerca da vinda de Cristo e que a terra será destruída. Vamos entender isto para entendermos também acerca da Nova Jerusalém, que descia do céu. Por favor, segunda epístola de Pedro, ainda no capítulo 3, no versículo de número 7. Quando ele diz, mas os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios,
Isto aqui, meus queridos irmãos, não era no sentido literal. Isto aqui era uma força de expressão, era uma linguagem de figura para fazer entender os judeus o quão terrível seria o dia do juízo, para fazer entender os judeus o quão terrível seria o despejar da ira de Deus sobre aquele povo. Você entende isto? Isto não é no sentido literal, porque o juízo, meus irmãos amados, ocorreu no ano 70. Esta epístola foi escrita por volta do ano 66 da Era Comum e 4 anos depois houve o juízo de Deus lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém, meus amados, nenhum céu pegou fogo, nenhuma terra pegou fogo. Isto era uma linguagem de figura, isto era uma força de expressão para mostrar aos judeus o quão terrível seria o dia do Senhor, para mostrar aos judeus o quão terrível seria o despejar da ira de Deus sobre aquele povo. Você entende isto? E o apóstolo Pedro, ele continua na sua força de expressão, explicando no versículo 8 o seguinte, presta atenção, olha. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segura. Pedro disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isto era uma força de expressão. Uma força de expressão para fazer entender aos judeus que a vinda do Senhor não retarda, que a promessa do Senhor estava quase acontecendo, que a vinda de Cristo estava quase próxima, estava quase acontecendo. E por isso que no versículo 9, os versículos que lemos no início da mensagem, por favor, vamos ler para você entender o seguinte, olha, o Senhor não retarda a sua promessa. Você entende? Que o que foi dito no versículo 8, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ele estava a tentar fazer entender aos judeus que estava próximo à promessa, próximo à vinda de Jesus Cristo. Você entende? Então, no versículo 9, ele continua dizendo o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, alguns judeus tinham a promessa de Deus por tardia. Os escarnecedores que foram profetizados pelos santos profetas tinham por tardia a promessa do Senhor, a promessa da vinda do Senhor. Você entende? É por isso que Pedro ele vai escrever aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham por tardia, porque alguns dos judeus tinham por tardia a promessa do Senhor. Você entende? E Pedro continua dizendo, porém, é longânimo para convosco. Cristo era longânimo para com eles. Longânimo para com quem? Para com os judeus. Cristo era longânimo para com os judeus. E porque ele não queria que ninguém se perdesse. Assim como Pedro escreveu ainda no versículo 9. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Cristo era longânimo para com os judeus, não querendo que nenhum dos judeus se perdesse no dia do juízo. Você entende? Ele queria que todos viessem a arrepender-se. Queria que todos os judeus se arrependessem. Se arrependessem de quê? Era para que os judeus se arrependessem das suas transgressões. Era para que os judeus se arrependessem dos seus pecados. Porque era apenas os judeus que tinham pecado. Era apenas os judeus que eram transgressores. Porque o pecado, na concepção dos judeus, era a transgressão da lei. Você entende? Então, Cristo era longânimo para com eles, para que ninguém se perdesse e que todos os judeus viessem a arrepender-se. Você entende, meu amado? É por isso que Jesus Cristo não tinha voltado até aquele tempo. Você entende isto? Então, meus amados irmãos, Pedro continua no versículo de número 10 dizendo, virá pois como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Tudo isto, meus amados, aconteceu no ano 70. Quando Pedro escreveu que os céus passarão com grande estrondo e os elementos da terra ardendo se dissolverão, isto não era no sentido literal. Isso era uma força de expressão, uma linguagem de figura para mostrar o quão terrível seria o dia do Senhor. E tudo isso aconteceu no ano 70. Os céus não caíram com grande estrondo. Os elementos da terra não queimaram como está escrito aqui. Isto não é no sentido literal. Isto aqui é uma linguagem de figura, força de expressão para fazer entender os judeus que o dia do juízo seria
terrível. A ira de Deus seria tão terrível para o povo judeu. Essas coisas eram para mostrar aos judeus o quão terrível seria o dia do Senhor. Você entende? Não era no sentido literal. E tudo isto aconteceu no ano 70. No ano 70, os elementos da terra, a terra não foi queimada. O juízo aconteceu lá. Você entende? O juízo aconteceu. E todos aqueles que venceram no juízo foram colocados na Nova Jerusalém, que é o assunto que nós vamos tratar já já. Agora, Pedro continua dizendo no versículo 11 adiante o seguinte, presta atenção, olha. Ora, uma vez que todas as coisas hão de ser assim dissolvidas, isto no juízo que aconteceu no ano 70, e assim aconteceu, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Você entende? Isto é uma linguagem de figura. Os elementos ardendo se dissolverão e os céus em fogo arderão. Isto aqui, meus amados irmãos, aconteceu no ano 70. Isto estava reservado para o dia do juízo. Isto não era no sentido literal. Isto era uma força de expressão. Você entende? Para mostrar quão terrível seria a ira de Deus sobre aquele povo lá. Então, e no versículo 13, Pedro escreve o seguinte, presta atenção. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Segura. Pedro, quando escreveu que nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, não é que o mundo seria destruído e um novo céu, uma nova terra viria. Não é que o mundo será destruído e Deus ia fazer uma nova terra e um novo céu, como explica o sistema religioso. Você entende? A religião está aí ensinando às pessoas que esta terra será destruída e depois que esta terra será destruída, Deus fará uma nova terra e um novo céu. Não é isto que Pedro estava tratando aqui, meus amados irmãos. Entenda isto. Os novos céus e nova terra aqui é a mesma linguagem de figura que o apóstolo João escreveu lá em Apocalipse. A Nova Jerusalém. Os novos céus e nova terra e a Nova Jerusalém quer dizer a mesma coisa. Não quer dizer um novo céu, não quer dizer uma nova terra. O novo céu e nova terra e a Nova Jerusalém quer dizer um novo pacto, quer dizer uma nova aliança. Por favor, meus queridos, vamos ler Apocalipse, capítulo de número 21, do versículo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 21, do versículo 1 ao versículo 2. Olha isto. Olha isto. Escrevendo o apóstolo João. Olha. E vi um novo céu e uma nova terra. Isso, João, é uma visão. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. E o mar já não existe. Versículo 2. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Segura. O apóstolo João aqui na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em visão. Numa visão, ele viu o novo céu, nova terra, a Nova Jerusalém, que não é no sentido literal. Isto aqui significava um novo pacto, uma nova aliança. O apóstolo João, ele estava vendo uma visão que aconteceria no ano 70. Atenção, o apóstolo João está vendo esta visão não no ano 70, antes do ano 70. Isto na ilha de Patmos, no ano 68. Você entende? Está vendo esta visão de algo que aconteceria no ano 70. Quando o templo lá em Jerusalém seria destruído. Você entende? E com a destruição do templo lá em Jerusalém, o novo pacto, a nova aliança seria estabelecida por completo. Estabelecida por completo por quê? Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário acabou com a lei espiritual e a lei física ainda permanecia. A lei física ainda estava em vigor. E esta lei física